Querida caneta de carga acabada, nós que estivemos juntos por tantos e tantos poemas, lembro-me até de quando você se esquivou de escrever obnubilado. Você tinha mesmo razão, meter obnubilado nessa coisa não tem propósito algum. Sei que muitas e muitas vezes o frio secou sua tinta, e em vez de se esvair em azul, você queria mesmo era o conforto do estojo. Mas eu sempre lhe apresentava um bom motivo, como por exemplo, uns versinhos para a amada dormindo. Você bem sabe que a coisa mais bonita do mundo é ver a amada dormindo, e que a segunda é ler a ela um poeminha sob medida. Ah, lembra-se da cerveja alvejando suas vestes e eu te enxugando apressado? Você meio mal-humorada e eu só queria saber de fazer letra de samba. Que mulata, quando passa, quer ser matéria-prima de enredo. Querida amiga de caligrafia decorada, se você fosse uma dessas chiques e douradas, eu até lhe tentaria uma recarga. Porém você é como eu, essa biquezinha vulgar com data para acabar. Mas eu, saudosista como tudo, pego-me a lembrar de tantos versos, você apertada contra o suor de minhas mãos trêmulas de sonhos, açoitando a folha de caderno, o guardanapo, a palma da mão. E não me venha escrever com o celular ou no tec-tec do computador. Era a mensagem que me vinha do seu pequeno olhinho marinho. Você é severa nessa coisa do fabrico das palavras. Ah, querida companheira acrobata, escolher outra de sua marca seria uma traição sem categoria. Seria como o cara que casa com a irmã de sua ex-mulher. Sucumbir aos caprichos de uma dessas enfeitadas seria dar corda à maledicência do capital. Quem sabe você não se sinta tão magoada se eu passar a compor com aquele lapisinho 1000 vezes apontado, aquele que te esperava voltar para o estojo, esbaforida, só para te ouvir contar as coisas que nós dois fazíamos, eu e você, querida caneta de asas quebradas. Eu tive uma infância assim bem simples, né? Uma infância bem humilde. E o que me tocou primeiro na poesia foi a música da Legião Urbana, do Renato Russo. Eu bem garoto ainda, os meus irmãos ouviam muito Legião Urbana ali no início dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90. E aí eu me identifiquei muito com aquela forma de escrever do Renato Russo, eu devia ter uns 10, 11 anos. E aí aquilo mexeu demais comigo e eu comecei a pesquisar, descobrir quem eram os poetas que influenciavam a ele e cheguei no mais popular talvez deles todos, né, o Vinícius de Moraes. E eu me lembro que a minha irmã me deu, até engraçado, a minha irmã comprou um perfume e veio uma biografia do Vinícius de Moraes e ela falou, o Álvaro gosta dessa coisa de literatura. E essa biografia do Vinícius de Moraes foi, assim, um start na minha obra. E aí também, concomitantemente a isso, eu escrevia cartas de amor para as meninas das quais eu gostava, porque eu muito tímido, né? Muito humilde, muito simples, e a minha forma de chegar até elas, com a minha introspecção, era através do que eu escrevia para elas. E aí dali não parou mais, a música popular brasileira me influencia muito, né? Encarte de CD, uma coisa assim que eu devorava, e aí ia pegando as referências daqueles artistas, principalmente Caetano Veloso, que é uma coisa que até hoje mexe demais comigo, me toca demais. E aí eu comecei a devorar literatura de todas as searas, mas principalmente poesia. E aí cheguei no Vinícius, como eu já tinha te falado, e me encantei muito com Ferreira Goulart, que é um poeta também que é muito ligado ao Vinícius de Moraes. Então, tipo, o Vinícius falava muito do Ferreira Goulart, eu fui pro Ferreira Goulart. E aí não parei mais. Paulo Leminski, cheguei no Fernando Pessoa, que é uma referência para mim também, principalmente o heterônimo dele, o Álvaro de Campos, que eu até trouxe aqui os livros. Com certeza. A música foi fundamental, principalmente pela minha formação, assim, não tinha livro em casa, entendeu? Os pais muito simples, e o que acontecia naquele momento era a efervescência do rock dos anos 80, né? E a poesia dessas pessoas, né? Do Cazuza, do Renato Russo, os encartes de disco, de vinil, eu devorava, gostava de ler aquilo e
e comecei a me aproximar muito das palavras. E por conta da minha introspecção e da minha timidez, eu buscava aquilo como uma fonte de expressão mesmo, né, para chegar às pessoas. E principalmente nas minhas primeiras, como eu te falei, nas minhas primeiras conquistas amorosas, não deram muito certo os meus primeiros poemas nesse sentido, mas foi daí que eu parti. E eu tive uma influência muito forte, porque eu fui estudar no colégio militar, em Juiz de Fora, e por incrível que pareça, né, eu encontrei um professor, um tenente, e logo na primeira aula, assim, ele chamou todo mundo falou, a aula não vai ser dentro da sala, a gente vai assistir a aula debaixo da árvore. E ali ele leu um poema do Drummond, chamado A Máquina do Mundo, e eu olhei para aquilo e falei, é isso que eu quero da minha vida, escrever isso aqui para emocionar as pessoas como esse poema do Drummond me emocionou. E não parei mais, escrevo o tempo todo, principalmente dentro da sala de aula, né? Isso era uma coisa até que era um pouco problemática, porque eu ficava, muitas vezes, ao invés de prestar atenção nas aulas, eu ficava escrevendo poemas. A letra de música me veio assim como uma forma de... Confesso que eu tentei tocar algum instrumento, principalmente o violão, mas não tive sucesso, acho que não tenho aptidão nenhuma para isso. E aí eu tinha um amigo muito próximo, o Euler, que era meu vizinho, até hoje é meu principal amigo, e ele tocava. E eu queria entrar naquela cena, e eu comecei a tentar escrever letras. Não conseguia encaixar as letras nas músicas já prontas, mas eu escrevia as letras e ele conseguia dali tirar alguma coisa. E eu comecei a perceber que eu tinha que ajustar alguns pontos nos meus poemas, porque nem sempre um poema cabe, é bem difícil que ele caiba exatamente numa música. Então eu comecei a ver qual era a questão de letra e música, né? E aí comecei a ajustar melhor isso e fui fazendo letras com outros parceiros, com outros amigos, e até que eu cheguei no Guido, que é o vocalista da Tribo de Gonzaga, que é um artista maravilhoso daqui da nossa cidade. E a gente começou a compor e uma afinidade muito grande, e também eu vejo a composição uma possibilidade de você ficar mais junto da outra pessoa, né? Eu gosto muito de fazer amizade, eu gosto muito desse enlace entre as pessoas. E aí eu tive essa química muito boa com o Guido, e a gente vem fazendo um trabalho muito legal de letra e música, né? O talento dele. E eu já fiz algumas músicas para a Tribo de Gonzaga e agora estou fazendo músicas com ele, porque ele pretende também ter um projeto de solo, e a gente está trabalhando nesse aspecto aí. Gaivota de Papel, da Tribo de Gonzaga, é uma música bastante conhecida. Deixa Ser, da Tribo de Gonzaga. São músicas que eles são músicas do terceiro CD deles. E eu tenho muito orgulho de ter feito música com esses caras, porque eu acho assim, pelo menos do tempo que eu vejo arte em Petrópolis, eles são o grande expoente artístico, principalmente musical de Petrópolis, né? Fora que são grandes fomentadores de cultura, né? Apoiadores disso. Então, ter esse trabalho com eles me deixa muito feliz. Eu sou uma esponja, né? Acho que o poeta é bastante isso, né? Eu costumo dizer que as palavras, elas estão soltas por aí. A gente só pega e ordena essas palavras. Eu não sou dono de nenhuma delas, né? E acho que nenhum poeta é. E a minha questão muito é a observação, principalmente a observação. Eu sou muito existencialista, né? Então eu sinto muito forte o que está acontecendo ao redor. Não consigo ficar cego para as questões sociais, políticas, né? E aquela dor, aquela angústia que eu sinto vai se colocando, vai se formando vai reverberando em palavras, entendeu? O que eu costumo dizer é que a poesia, ela precisa desmoronar alguma coisa dentro da gente, né? Você não... Respeito poetas que escrevem
com muito lirismo, com essa estética mais doce, mas os meus poemas precisam no final dar um estalo dentro da pessoa que lê, pelo menos dentro do primeiro leitor que sou eu, entendeu? Então eu sigo um caminho sempre muito cru, né? Isso é uma coisa que falando um pouco das minhas influências, eu tenho muito do João Cabral e do Ferreira Goulart, a coisa crua da vida, né? Certa vez perguntaram ao Ferreira Goulart por que ele escrevia sobre pedra, sobre copo d'água, sobre rio sujo, e ele disse: a vida é feita de pedra, copo d'água e rio sujo, então eu não consigo fugir dessas vertentes. Então a minha poesia é muito crua, é muito viva, ela chega a ser cortante muitas vezes, entendeu? Porque a vida é isso, né? Eu não consigo me afastar de um garoto que está pedindo pão na rua, eu não consigo me afastar de uma mulher que está sendo molestada, entendeu? E ao mesmo tempo eu me encanto com um céu azul, eu me encanto com um pássaro voando, entendeu? Então eu tento mesclar isso tudo, porque a poesia pode ter um pássaro voando e um menino pedindo pão na rua. Essa é uma questão bastante interessante, né? Porque há poetas que dizem que, como Manuel de Barros, por exemplo, que a inspiração ele só conhece de nome. E há outros que reafirmam isso, como por exemplo o João Cabral, ele diz que não há, que ele senta e trabalha aquilo como um ofício mesmo, como se fosse uma artesania, como se fosse um marceneiro, como se fosse um artesão. O meu processo é meio mesclado. Muitas vezes as palavras me procuram e outras vezes eu procuro as palavras, né? Então o que eu faço normalmente é tentar me silenciar externamente, seja caminhando pela rua para tomar um café em algum lugar, ou na minha casa, ou em qualquer canto. Eu tento me silenciar por fora, só que aí por dentro vira um turbilhão, né? Não é o contrário do que acontece, por exemplo, na meditação, né? Que você se silencia para silenciar por dentro. Na poesia, não. Você fica quieto por fora, mas por dentro as coisas vêm e as lembranças, e as coisas surgem para mim muito como imagens, tipo, como se eu fosse um pintor que não soubesse pintar. E aí daquela imagem eu extraio a minha poesia, entendeu? Mas em geral ela já vem pronta, entendeu? Já vem pronta aquela imagem e eu só tenho que ter o trabalho de usar as palavras certas e colocar aquilo no papel. Eu sou poeta, né? As outras vertentes eu me arvoro nelas, mas eu sou poeta e costumo dizer que sou poeta full time. Quem me conhece sabe que a todo momento eu estou escrevendo, a todo momento eu estou pensando sobre isso. Como o Manuel de Barros fala, assim, pode ser um pouco piegas, mas eu não sei fazer muitas coisas na vida, sabe? O Manuel falava isso, que ele não sabia fazer nada. Eu sei, ainda preciso me sustentar e preciso fazer alguma coisa na vida, mas o que eu faço mesmo, que eu sinto que eu tenho dom para aquilo e que eu tenho vontade de fazer quando eu acordo é poesia. Talvez tenha sido uma carta, até uma história pitoresca, mas é interessante contar. Escrevi um poema para uma moça, uma menina, né? Vizinha, e pedi que um amigo levasse a ela. E reza a lenda que ele trocou o nome do poema e colocou o dele. E acabou ficando com a menina e eu não. Mas tudo bem. Foi talvez o primeiro momento assim que eu me lembro de ter escrito um poema, entendeu? É mineral a tarde, onde o cachorro late, sua melancolia cinza. Tem chumbo, molibdênio e aço essa tarde vestida de tempestade. O homem que vive dentro dessa tarde, não o homem da palavra homem, mas o da palavra cinza, da palavra chumbo,
também é mineral. O mastro da bandeira, que ainda é vegetal na mata metida nesta tarde, nem imagina que estará morto na manhã inerte na praça no dia da bandeira. O vento, molhado de chuva, escorregado pela montanha, resiste a ser musgo, a ser líquen, a ser lodo. Plantada na pedra, a tarde vai perdendo os passos, vai perdendo o vento, vai perdendo a chuva, vai virando homem. É até interessante porque eu tenho um trabalho também com algumas amigas que são fotógrafas e eu adoro escrever para fotografia. Pegar uma imagem e a partir dali escrever uns versos, escrever um poema. Porque ali é justamente o contrário, ali já está pronta a imagem e aí você escreve sobre aquela imagem. Mas em geral essa imagem me vem à cabeça, né? Mas ela não vem fechada, ela vem como um sonho mesmo, como uma epifania, e eu começo de olho fechado ali a linkar as questões, a pintar os pontos, e no final eu preciso dar um fecho. Esse fecho não vem nessa imagem. E é justamente aquilo que eu te falei, que é o momento em que a poesia precisa causar alguma coisa, desmoronar alguma coisa dentro da pessoa que lê. E é justamente, eu acho que é onde é o grande fecho do quadro, né? E como eu não sei pintar, não sei pintar nada, desenho muito mal, inclusive, eu capto essa imagem e tento colocá-la no papel da melhor forma possível, entendeu? Eu acredito que é a poesia que me escolheu, entendeu? Não tive muita opção. Eu sou tomado por ela o tempo todo, então, às vezes, quando eu não tenho nada para fazer, assim, eu fico me exercitando, falo assim, poxa, eu vou escrever sobre esse fio, sobre esse monte de livros aqui, entendeu? Eu fico o tempo todo nesse labor também. Acho até falando isso com a minha namorada, que eu preciso me dedicar mais a essa coisa da artesania. Eu tenho muito essa coisa de faço o poema e já quero logo mostrá-lo. Com essa coisa de rede social, quero logo publicar o poema. E muitas vezes eu vejo que ele poderia ficar muito melhor, né? Ou talvez mais trabalhado, se eu esperasse, se eu deixasse ele dormir, como dizem os poetas. Mas também tem outra coisa, acaba perdendo essa pureza, né, inicial. Se você elabora muito, se você lapida muito o poema, ele acaba perdendo essa essência inicial, que eu acho que é o primordial na arte, entendeu? Para mim, a arte é aquilo que, como dizia o Ferreira Goulart, né, já que a vida não basta, a gente tem a arte, né? Porque a vida é muito dura, eu acredito que a vida é muito dura, e quando você tem acesso a alguma coisa artística, você alimenta a sua alma e você sai um pouco, você tira um pouco esse peso da existência, entendeu? Então eu acredito que a arte serve a isso, assim, para desanuviar um pouco as nossas horas, os nossos dias de luta, os nossos dias de angústia. O meu processo de criação de letra é bem assim, tentar entrar no universo daquele músico que vai fazer a música para essa letra. É até uma questão assim, de bastante humildade, você se coloca à disposição daquela pessoa. Então quando eu penso, por exemplo, para uma letra para a tribo de Gonzaga, como a gente estava falando, eu penso assim, alguma coisa sertaneja, alguma coisa pantaneira, alguma coisa nordestina, alguma coisa que tem a ver com a terra, entendeu? Então eu tenho que entrar naquele personagem, né? Do cara que está mais próximo da terra, que está mais próximo do sertão, que está mais próximo daquele ambiente, daquilo que aquele músico vai trabalhar nas suas canções, entendeu? Se eu for fazer um samba, lógico, eu vou mais para o ambiente do sambista, do malandro carioca, e assim eu vou trabalhando. Isso vai fazendo com que eu tenha que transitar por várias nuances, né? Por vários ambientes. E eu acho isso muito gostoso, acho muito interessante. A gente tem que tirar o expediente também do trabalho, né?
no trabalho normal da vida, porque a gente precisa pagar as contas, mas sempre que eu posso, principalmente no final da noite, assim, eu sento, ou mesmo deitado na cama, eu escrevo, e o celular hoje, né, é um companheiro. Esses blocos de nota, na hora do almoço, num café, em qualquer instante que tem, a gente vai anotando alguma coisa. Às vezes eu sou assaltado por uma palavra dormindo, assim, eu acordo, escrevo e volto a dormir. Às vezes não dá em nada, mas quase sempre é um fio que vai levar um poema. O meu primeiro livro, eu confesso que é um livro assim bem com uma pegada bem adolescente mesmo, assim, um livro que eu fiz de forma bem artesanal. Na época eu trabalhava num escritório de advocacia que chama Start Fevereiras. Esse livro é de 2007 e ele foi patrocinado inclusive pelo escritório que eu trabalhava, um amigo meu, João Ares da Mota, falou: você precisa publicar. E a gente meio que fez esse livro, eu e ele. E esse livro tem assim o início da minha poesia. Eu muitas vezes acho que é um livro tecnicamente frágil, outros dizem que ele é muito inspirado e por isso é bonito, aquilo que eu te falei. O perigo é você fugir muito dessa coisa da inspiração para ser muito sofisticado e perder a essência. Esse livro é um livro que tem bastante da minha essência. E o segundo livro aí já foi uma coisa já mais madura, chama-se Palavra Tirada. É um livro de 2013. É um livro, modéstia à parte, que eu gosto bastante, mas ele tem essa coisa que eu quis fazer diferente desse. Quis fazer como se fosse um portfólio, assim, de que eu podia escrever de várias formas. E aí acaba também tendo esse perigo, pode ser que fique forçado. Já o meu terceiro livro é um livro que eu soltei a mão mesmo, tipo, é um livro livre. É ali que eu tenho crônicas, aforismos, microcrônicas, pequenos contos e grande parte dele poemas, né? Como não poderia deixar de ser. O poema que dá nome a esse livro, Palavra Tirada, é um poema que eu gosto demais, assim. É um poema que fala justamente desse labor, desse meu amor e dessa minha observação pela língua portuguesa. Chama-se Palavra Tirada, é o título do livro. E diz assim: nunca engoli o fato de oxítona ser uma proparoxítona. Daí meu desgosto primeiro pela lusitana. Mas logo percebi que hiato tinha hiato mesmo, o que me causou súbito desbunde. Preconceituoso, tardei a entender a sexualidade do artigo indefinido. Estranhei na crase essa coisa de não se dar a masculinos, e na famigerada luta de classes, o verbo faz chover, manda calar, duvida, supõe. Um rei mais que perfeito que ainda se aborrece com as desinências. Do dicionário pululam átimo, étimo, íntimo, ótimo e último, nascidos de uma transa prosódica, assim como lado, ledo, lido, lodo e ludo. Já fato, feto, fito e foto perderam o mais moço num fatídico acidente gramático. Nós vai a lugar nenhum, previa meu velho pai que na escola não era bom de ditado. Radical jamais seria semivogal em ditongo. Veio ao mundo polissíndeto para me fazer objeto direto pleonástico. Contudo, caprichou mais na semântica que na sintaxe. E olha no que deu, vício de linguagem. Um poema metalinguístico, né? Um poema falando justamente da ferramenta que faz o poema. Eu gosto muito. Inclusive ele deu o nome a esse meu segundo livro, Palavra Tirada. Eu publico todo dia um texto, dois, no Instagram, no Facebook, e fico ali colhendo essas informações, né? Esse terceiro livro, o Eutros, tem muito disso, ele é todo testado nas redes sociais, né? Tipo, eu sou muito crítico do meu trabalho, então aquilo que também não recebe uma quantidade de curtidas, ou uma quantidade não é muito aceito ali, eu já dou uma olhada mais criteriosa para aquele poema, entendeu? Eu preciso dessa... Hoje eu já tenho testado os poemas na rede social, isso é muito interessante.
poder saber o que tem mais curtidas, o que tem menos, o que vai ficar mais em cima no livro, o que vai ficar mais abaixo, entendeu? Sempre, uma família muito amorosa, uma família simples, mas antenada nessas coisas de... Sempre soube que a educação era o caminho e eu vejo que a minha mãe e minhas irmãs, assim, tem os amigos, muito orgulho, né, desse caminho que eu venho trilhando e eu fico contente de vê-los felizes por mim. Há um muro que à frente se amontoa, uma parede sem portas e janelas, um sepulcro lacrado sem arestas. Contra isso, um homem pré-moldado sem vergalhões, embora a ferrugem. Deixou de imaginar o túnel, deixou de imaginar as trepadeiras, deixou. Está ali e pronto, sem picareta, sem ponteiros. Não anseia desenhar com tijolo um ponto de fuga ou fazer cordas de lençóis. Tem apenas uns poucos pregos no bolso e a testa como martelo. Quanto mais se aproxima, mais o muro cresce. Quanto mais se distancia, tanto mais as pernas se conformam. É interessante porque a formação é em Direito, né? Mas é interessante porque no momento da minha vida eu andava meio perdido, tinha trancado a faculdade de Engenharia e eu comecei a olhar a biografia dos poetas e ver o que esses caras estudavam e naquela época se estudava ou medicina, engenharia, né, no início do século passado, ou direito. Eu fui estudar direito muito, por mais incrível que pareça, por conta de ser a universidade que grande parte dos poetas fizeram. Me formei em direito, advoguei por 10 anos quase e hoje eu sou servidor público, sou servidor do Ministério Público. Mas agora estou realizando um sonho, estou fazendo faculdade de letras e tá sendo um sonho para mim poder realizar essa coisa que eu sempre quis agora. Eu uso essa brincadeira de dizer que eu escolhi por conta dos poetas, mas eu acho que um grande jurista, ele precisa ser um homem bastante culto, né? Não que eu seja, mas que você escreve o tempo todo, né? E se você implementa essa sua qualidade literária nas suas peças jurídicas, elas tendem a ficar muito melhores e muito mais interessantes, muito mais palatáveis, inclusive, para o leitor, para a pessoa para a qual essas peças são endereçadas, entendeu? Então eu sempre, enquanto advogado, eu sempre tentei escrever, muitas vezes até me confundia, né? Porque muitas vezes citava letras de música, poesias, elaborava ao máximo as minhas petições, entendeu? Então isso foi uma ferramenta diária, né, que eu usei para continuar exercitando a minha literatura. E sou muito grato ao direito. A Petrópolis tem uma coisa bastante interessante, porque, ao que tudo indica, foi a primeira academia de poesia do Brasil. Então eles registraram como Academia Brasileira de Poesia, Raul de Leone, né, que é o patrono. Então Petrópolis, se eu falo que eu sou da Academia Brasileira de Poesia, eu não estou mentindo, porque ela tem esse nome. E a academia, você precisa ser indicado, né? Eu fui indicado por uma das acadêmicas e aí passei por um crivo lá de outros acadêmicos e fui aprovado. 2015, final de 2015, eu tomei posse. Eu confesso que eu ando um pouco afastado da academia e eles, com muita luta, tentam preservar isso, mas é sempre uma luta, né? É sempre difícil para ser mantida alguma coisa que fomenta a arte, fomenta a cultura. Essas reuniões, em geral, os acadêmicos são pessoas comprometidas com outras causas, com outros trabalhos,
mas é uma coisa incrível, né? Você poder participar ser membro de uma academia, ser membro vitalício, né? Eu sou titular da cadeira número 6 do poeta Antero Palma. Então até Deus sabe quando eu sou o titular dessa academia, depois eu passo isso a outra pessoa. Esse de tomar posse na academia foi um momento bem importante, né? No final de 2015, assim, você estava falando da família, né? Que foi uma oportunidade de levar toda a família e muita gente, às vezes, próximo de você não toma conhecimento do trabalho que você faz. E quando você chama as pessoas para esse momento, você faz um discurso numa academia, cercado de vários outros poetas de renome, é um momento marcante, com certeza. E o lançamento dos livros, né? O primeiro livro, assim, foi muito emocionante. O lançamento, eu sou sempre muito abraçado, eu sou grato aos amigos porque as pessoas compram essa ideia e os lançamentos são sempre incríveis, tanto do primeiro quanto do segundo, lançamentos lotados, né? Muitas pessoas, muitos amigos. E é isso, acho que os momentos mais marcantes. E diariamente você vê na rede social o feedback que as pessoas te dão também, é muito marcante para mim. Eu já estou publicando meu terceiro livro, a gente já termina um trabalho e já começa a pensar no próximo livro. Tem essa questão das letras de música, Petrópolis hoje vive uma efervescência cultural, grandes músicos, grandes artistas, e eu tento me colocar junto deles, envio letras para todos, né? E é isso, me dá muita realização, muita satisfação. Ah, muitos. Eu tenho vontade de escrever um romance, mas já comecei, já tenho início de vários, mas a poesia tem isso, né? A poesia ela tem início, meio e fim, e uma coisa muito mais rápida, né? Muito mais fugaz, talvez. E talvez eu precise controlar um pouco essa minha ansiedade para escrever esse romance que eu desejo escrever ainda. Por mais que você busque essa questão, assim, muita leitura, muitas fontes, hoje você tem a internet, a academia, a coisa de você cursar uma universidade desde o início, é completamente diferente, né? As ferramentas que saem dali, o nível de conhecimento, o preparo daquelas pessoas que vêm te trazer esse conhecimento, eu sinto que eu estou sendo lapidado, assim. E eu pretendo, se Deus me permitir, seguir esse caminho, assim, até como... Penso no magistério mesmo, penso em ensinar literatura um dia. O que me emociona é poder tocar as pessoas, né? Poder fazer com que alguém chegue para mim, principalmente a rede social te dá muito isso, te dá muito feedback, né? Um comentário daquela pessoa que às vezes você admira e aquela pessoa vem e te faz um comentário belíssimo sobre um texto que você escreveu. Você sabe que tocou o coração daquela pessoa. Você sabe que você, como a gente estava perguntando, o que a arte se presta. Você sabe que você foi um condutor da arte. Você sabe que se você aliviou um pouco o peso daquele dia, daquela pessoa, trouxe um momento de alegria, um momento de introspecção, um momento de reflexão. E é isso que me move. Ando esticando feixes de músculos das minhas pernas anônimas, arrecadando restos de vertigens, risos abandonados, bilhetes extraviados de amor. Roto como um príncipe de 100.000 tolices, sob as asas cor de creme de terno barato, assim como um colombo de infinitas bússolas sem norte, ando alargando rumos, descartando remos, e meus sapatos imensos, quase de palhaço, claudicam, mas não cessam no atropelo. Decidiram andar e andam, por mim e pelos sonhos que carregam.